Imagine por um momento uma situação que acontece 300 vezes por dia no Brasil. Todos os dias. 300 pessoas com mais de 60 anos são levadas para hospitais depois de uma queda. Não estamos falando de acidentes de trânsito. Não são quedas de grandes alturas ou situações extremas. São quedas dentro de casa, no banheiro, no quarto, na cozinha. Lugares que deveriam ser os mais seguros do mundo. Os números são mais alarmantes do que você imagina. Nos primeiros 2 meses de 2024, 17.136 pessoas idosas foram hospitalizadas por causa de quedas. Quase 10.000 outras precisaram de atendimento ambulatorial. Matematicamente, isso significa que a cada 5 minutos, alguém com mais de 60 anos cai de forma grave o suficiente para precisar de ajuda médica. Mas aqui está a verdade que poucos falam. 70% dessas quedas são completamente evitáveis. Não estamos falando de intervenções milagrosas ou tratamentos caros. Estamos falando de atenção, de pequenos ajustes que fazem diferenças monumentais. O problema é mais sério do que muita gente percebe. Quando falamos de pessoas com mais de 75 anos, as quedas se tornam a principal causa de morte acidental. Não são os carros, não são os crimes urbanos. São as quedas dentro de casa que tiram mais vidas nessa faixa etária. E isso acontece porque ignoramos sinais, negligenciamos riscos e subestimamos nossa própria vulnerabilidade. Você conhece alguém que já sofreu uma queda? Provavelmente conhece mais de uma pessoa. A estatística mostra que entre pessoas com mais de 80 anos, 4 em cada 10 caem pelo menos uma vez por ano. Em asilos e casas de repouso, esse número sobe para 5 em cada 10. Metade da população mais experiente do nosso país está literalmente caindo. As consequências vão muito além do machucado imediato. Uma fratura de fêmur em uma pessoa de 70 anos não é apenas um osso quebrado. É o início de uma cascata de problemas que pode incluir cirurgias, meses de imobilização, perda de independência, depressão, isolamento social e, em muitos casos, morte prematura. Estudos mostram que até 40% das pessoas idosas que fraturam o fêmur morrem dentro de um ano, não necessariamente pela fratura em si, mas pelas complicações que ela gera. O mais frustrante é que sabemos exatamente como prevenir isso. A ciência já mapeou os fatores de risco com precisão cirúrgica. Sabemos que a diminuição da visão contribui para quedas. Sabemos que a perda de força muscular é um fator determinante. Sabemos que medicamentos podem causar tonturas e desequilíbrio. Sabemos que ambientes mal iluminados, tapetes soltos e banheiros escorregadios são armadilhas mortais. Mas tem algo ainda mais revelador nos dados. 80% das quedas acontecem durante atividades básicas do dia a dia. Levantar da cama, ir ao banheiro, caminhar de um cômodo para outro, tomar banho, não são atividades arriscadas. São atividades que deveriam ser automáticas, seguras, naturais. O problema é que, com o passar dos anos, nosso corpo muda. E muitas vezes, nossa casa e nossos hábitos não acompanham essas mudanças. Aqui entra um conceito fundamental que vai permear tudo o que conversaremos. A diferença entre aceitar limitações e se render a elas. Aceitar que nossos reflexos estão mais lentos aos 70 anos é realismo. Aceitar que por isso devemos parar de nos mover é rendição. A linha entre essas duas posturas determina se envelhecemos com dignidade ou se nos tornamos prisioneiros de nossos próprios medos e limitações. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 25% dos idosos brasileiros que vivem em áreas urbanas caem pelo menos uma vez por ano. Isso significa que, estatisticamente, se você tem mais de 60 anos e mora na cidade, tem uma chance em 4 de cair nos próximos 12 meses. Se você tem mais de 80 anos, essa probabilidade sobe para 1 em 2. São números que deveriam nos tirar o sono, mas que tratamos com uma naturalidade perigosa.
O que torna esses dados ainda mais preocupantes é que apenas uma pequena fração das quedas é reportada ou documentada. Para cada idoso que chega ao hospital depois de uma queda, existem dezenas que caem em casa, se machucam, mas não procuram ajuda médica. Seja por vergonha, por medo de perder a independência, ou porque minimizam a gravidade do que aconteceu. Essa tendência de minimizar quedas é especialmente perigosa, porque as quedas raramente acontecem isoladamente. Uma pessoa que cai uma vez tem 2 vezes mais chances de cair novamente nos próximos 6 meses. Isso acontece porque a queda em si pode gerar uma cascata de problemas. Lesões que afetam o equilíbrio, medo de cair novamente que leva à redução da atividade física, o que por sua vez enfraquece ainda mais os músculos e piora o equilíbrio. Mas existe uma luz no fim desse túnel aparentemente sombrio. Estudos internacionais demonstram que programas de prevenção de quedas podem reduzir o risco em até 60%. 60%! Isso significa que mais da metade das quedas que acontecem hoje poderiam ser evitadas se aplicássemos o conhecimento que já temos. O segredo não está em transformações radicais ou investimentos milionários. Está em entender que pequenos ajustes, quando aplicados de forma consistente e consciente, podem literalmente salvar vidas. Está em aceitar que envelhecer com segurança exige um olhar atento para detalhes que antes ignorávamos completamente. E aqui chegamos ao ponto crucial da nossa conversa. Você não precisa se tornar um especialista em geriatria para proteger a si mesmo ou seus entes queridos. Você precisa desenvolver um novo tipo de atenção. Uma atenção que enxerga riscos onde antes via normalidade. Uma atenção que transforma um tapete dobrado em um sinal de alerta, que vê um banheiro mal iluminado como um campo minado. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas estratégias práticas que podem transformar qualquer casa de um campo de armadilhas em um ambiente verdadeiramente seguro. Vamos falar de modificações simples que custam pouco e salvam muito. Vamos abordar mudanças de comportamento que, uma vez incorporadas, se tornam automáticas. E vamos discutir como a humildade de aceitar limitações pode se transformar na maior força que uma pessoa pode ter na terceira idade. A transformação de um ambiente perigoso em um ambiente seguro começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Não se trata de transformar sua casa em um hospital ou de eliminar todos os elementos que fazem dela um lar acolhedor. Trata-se de desenvolver o que podemos chamar de visão de segurança, a capacidade de identificar e neutralizar riscos, mantendo o conforto e a funcionalidade. Comecemos pelo chão, literalmente. Tapetes soltos são responsáveis por uma parcela significativa das quedas domésticas. Aquele tapete lindo na entrada da sala, que está ali há 10 anos e nunca causou problema, pode se tornar uma armadilha mortal quando nossos reflexos diminuem e nosso equilíbrio fica comprometido. A solução não é necessariamente remover todos os tapetes, mas fixá-los adequadamente com fita dupla face específica para pisos ou substituí-los por tapetes com base antiderrapante. O mesmo princípio se aplica aos fios elétricos. Aquele fio do abajur que atravessa o corredor ou o cabo do telefone que serpenteia pelo chão da sala se transformam em verdadeiras cordas de tropeço. A reorganização desses elementos, usando canaletas adesivas ou mudando o posicionamento dos móveis, pode eliminar riscos sem comprometer a funcionalidade. Mas a segurança vai muito além da organização física. Ela passa pela iluminação, um fator frequentemente subestimado. Nossas pupilas, com o passar dos anos, se contraem mais lentamente e precisam de mais luz para enxergar adequadamente. Aquela luz do corredor que era suficiente aos 50 anos pode ser insuficiente aos 70.
A instalação de sensores de movimento em corredores e banheiros não é luxo, é necessidade básica de segurança. Falando em banheiros, eles merecem atenção especial, porque concentram múltiplos fatores de risco: superfícies molhadas, transições entre posições, sentado para de pé, dentro e fora da banheira, e espaços confinados onde uma queda pode ter consequências mais graves. A instalação de barras de apoio não deve ser vista como admissão de fraqueza, mas como estratégia inteligente de prevenção. As barras de apoio devem ser instaladas não apenas no box do chuveiro, mas também ao lado do vaso sanitário. O movimento de sentar e levantar exige um esforço considerável dos músculos das coxas, e estes músculos enfraquecem naturalmente com a idade. Ter um ponto de apoio pode fazer a diferença entre um movimento seguro e uma queda perigosa. Aqui entra um ponto crucial levantado em um dos comentários da publicação original: a importância da humildade. Aceitar que precisamos adaptar nossa vida à nossa condição atual não é derrota, é sabedoria. A humildade de pedir ajuda, de aceitar limitações, de modificar hábitos arraigados pode literalmente salvar vidas. Essa humildade se manifesta de formas práticas. Ao levantar da cama, por exemplo, a pressa pode ser mortal. O movimento correto, como mencionado em outro comentário, envolve primeiro sentar na borda da cama, permitir que o corpo se ajuste à mudança de posição e só então levantar de forma controlada. Esse processo, que adiciona apenas alguns segundos à nossa rotina, pode prevenir quedas causadas por hipotensão postural, a tontura que sentimos quando mudamos de posição rapidamente. A questão dos calçados merece destaque especial. Chinelos de dedo, tão comuns no Brasil, são verdadeiras armadilhas para quedas. Eles não oferecem estabilidade adequada, podem escorregar facilmente e não protegem os pés de obstáculos. Pantufas com solado antiderrapante, sapatos fechados com amarração ou velcro são opções infinitamente mais seguras. O tema da medicação é outro fator crítico frequentemente ignorado. Muitos idosos tomam múltiplos medicamentos, e a combinação destes pode causar efeitos colaterais como tontura, sonolência ou alterações na pressão arterial. É fundamental revisar periodicamente com médico e farmacêutico todos os medicamentos em uso, incluindo os de venda livre e suplementos naturais. A musculação, mencionada como dica número 11 em um dos comentários, é talvez uma das intervenções mais poderosas na prevenção de quedas. O fortalecimento dos músculos das pernas, especialmente quadríceps e glúteos, melhora significativamente a estabilidade e a capacidade de recuperação após um desequilíbrio. Exercícios de equilíbrio, como ficar em pé com um pé só por 30 segundos, podem ser praticados em casa com segurança. Mas a atividade física vai além da musculação tradicional. Exercícios de flexibilidade mantêm a amplitude de movimento das articulações. Atividades como Tai Chi ou Yoga, adaptada para idosos, trabalham equilíbrio, coordenação e consciência corporal simultaneamente. A caminhada regular fortalece não apenas músculos, mas também ossos, reduzindo o risco de fraturas em caso de queda. A organização da casa também deve considerar a altura dos objetos mais utilizados. Pratos, copos, medicamentos devem ficar em prateleiras de fácil acesso, eliminando a necessidade de subir em escadas ou bancos improvisados. Da mesma forma, objetos pesados devem ser armazenados em prateleiras baixas para evitar que, se caírem, possam causar ferimentos. A cozinha apresenta riscos específicos que merecem atenção. Bancadas molhadas, óleo derramado, utensílios no chão são armadilhas comuns. Manter panos de prato sempre à mão para secar superfícies imediatamente. Usar tapetes antiderrapantes na frente da pia e do fogão. E nunca deixar facas ou objetos pontiagudos soltos nas bancadas. São medidas simples, mas eficazes.
O cuidado com a visão vai além de usar óculos com grau atualizado. É importante fazer exames oftalmológicos regulares para detectar doenças como glaucoma ou catarata, que podem afetar a percepção de profundidade e a visão periférica. Lentes sujas ou arranhadas podem distorcer a visão e causar acidentes evitáveis. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa na prevenção de quedas. Dispositivos de emergência pessoal, que podem ser acionados em caso de queda, oferecem tranquilidade tanto para o usuário quanto para familiares. Aplicativos de celular podem detectar quedas automaticamente e enviar alertas para contatos predefinidos. Mas talvez o elemento mais importante na prevenção de quedas seja a atitude mental. O medo excessivo de cair pode ser tão prejudicial quanto a negligência total dos riscos. O medo leva à redução da atividade física, o que enfraquece músculos e piora o equilíbrio, criando um ciclo vicioso que aumenta o risco real de quedas. A prevenção eficaz de quedas requer uma abordagem holística que combine modificações ambientais, cuidados com a saúde, atividade física regular e, principalmente, uma mudança de mentalidade. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. Não se trata de se limitar, mas de se adaptar inteligentemente. Cada pequeno ajuste que fazemos em nossa rotina, cada risco que eliminamos de nossa casa, cada exercício que incorporamos em nossa semana é um investimento em nossa independência futura. É uma declaração de que envelhecer não significa aceitar passivamente a fragilidade, mas sim enfrentar ativamente os desafios que a idade traz. Cuidar de si mesmo é, de fato, um ato de amor próprio. Mas vai além disso. É um ato de amor por todos aqueles que se preocupam conosco. Cada queda evitada é uma preocupação a menos para filhos, netos, amigos. Cada dia que mantemos nossa independência e segurança é um presente que damos não apenas a nós mesmos, mas a toda a nossa rede de afeto e cuidado. Existe uma profunda ironia no modo como nossa sociedade trata o envelhecimento. Passamos décadas construindo carreiras, acumulando conhecimento, desenvolvendo sabedoria, criando legados familiares e profissionais, apenas para, em muitos casos, ver tudo isso ameaçado por algo aparentemente trivial, uma queda no banheiro de casa. É como se toda uma vida de conquistas pudesse ser interrompida por um tapete dobrado ou um piso molhado. Mas talvez essa ironia revele algo mais profundo sobre nossa relação com a fragilidade humana. Vivemos em uma cultura que celebra a juventude, a força, a independência absoluta. Envelhecer nesse contexto se torna quase uma traição aos valores que abraçamos. Aceitar limitações vira sinônimo de fracasso. Pedir ajuda se transforma em admissão de derrota. Essa mentalidade não apenas é cruel, mas também perigosa. Quando negamos nossa vulnerabilidade crescente, quando insistimos em manter padrões de comportamento que não se adaptaram às nossas novas realidades físicas, criamos as condições perfeitas para acidentes evitáveis. A teimosia se torna literalmente mortal. A verdadeira sabedoria na terceira idade não está em negar as mudanças que o tempo traz, mas em navegar essas mudanças com inteligência e dignidade. Não há nada de diminuído em uma pessoa que adapta sua casa para torná-la mais segura. Não há fraqueza alguma em aceitar que levantamos mais devagar da cama aos 75 anos do que levantávamos aos 25. Na verdade, existe uma beleza quase poética na forma como o cuidado preventivo espelha outras virtudes que desenvolvemos ao longo da vida. A paciência que aprendemos criando filhos se transforma na paciência de fazer movimentos mais calculados. A prudência que desenvolvemos gerenciando responsabilidades profissionais se torna prudência para avaliar riscos domésticos. A sabedoria adquirida através de décadas de experiência se manifesta na humildade de aceitar ajuda quando necessário.
Quando falamos de prevenção de quedas, estamos falando, em essência, sobre preservar a dignidade humana. Cada medida preventiva que tomamos é um ato de resistência contra a fragilização desnecessária. É uma declaração de que nossa qualidade de vida importa, não apenas para nós, mas para todos aqueles que amamos e que nos amam. As estatísticas que apresentamos não são apenas números. Por trás de cada dado existe uma pessoa real, uma história interrompida, uma família impactada. Quando dizemos que 300 pessoas caem diariamente no Brasil, estamos falando de 300 histórias potenciais de sofrimento que poderiam ser evitadas. 300 oportunidades perdidas de envelhecer com graça e independência. Mas essas mesmas estatísticas também revelam oportunidades extraordinárias. Se 70% das quedas são evitáveis, isso significa que temos o poder de reescrever essas histórias. Temos o conhecimento, temos as ferramentas, temos a capacidade de transformar esses números dramáticos em narrativas de sucesso e longevidade saudável. A responsabilidade, no entanto, não recai apenas nos ombros dos idosos. Famílias, comunidades, profissionais de saúde, gestores públicos, todos temos papéis importantes nessa transformação. Quando um neto ajuda o avô a instalar barras de apoio no banheiro, quando uma filha acompanha a mãe a uma consulta oftalmológica, quando uma comunidade organiza grupos de exercícios para idosos, quando políticas públicas facilitam o acesso a medicamentos e serviços de saúde, estamos todos participando de uma revolução silenciosa na forma como encaramos o envelhecimento. Essa revolução passa por reconhecer que envelhecer não é um processo individual, mas coletivo. Ninguém envelhece sozinho. Nossas decisões afetam nossas famílias, nossas comunidades, nosso sistema de saúde. Por isso, investir em prevenção não é apenas um ato de autocuidado, mas um ato de cidadania. Existe também uma dimensão econômica crucial nessa equação. O custo de uma queda grave para o sistema de saúde é astronômico. Cirurgias, internações, reabilitação, perda de produtividade dos familiares cuidadores. Os números chegam facilmente a dezenas de milhares de reais por caso. Em contraste, os custos de prevenção são irrisórios. Uma barra de apoio custa algumas centenas de reais. Um programa de exercícios pode custar menos que um jantar em restaurante por mês. Mas o cálculo mais importante não é econômico, é humano. Quanto vale um ano adicional de independência? Quanto custa a paz de espírito de uma família que sabe que seu ente querido está seguro em casa? Como mensuramos o valor de poder envelhecer no próprio lar, mantendo autonomia e dignidade? A prevenção de quedas, quando vista sob essa perspectiva mais ampla, se torna muito mais que um conjunto de medidas práticas. Ela se transforma em uma filosofia de vida, uma abordagem proativa ao envelhecimento que celebra a vida em todas as suas fases. É uma recusa em aceitar que fragilidade e dependência sejam destinos inevitáveis. Cada pessoa que decide implementar as estratégias que discutimos está fazendo uma escolha fundamental sobre como quer viver os próximos anos de sua vida. É uma escolha entre a passividade e a ação, entre a resignação e a resistência, entre o medo e a coragem. O mais extraordinário é que essa escolha está disponível para todos. Não importa a idade atual, o nível socioeconômico, a condição física presente. As estratégias de prevenção de quedas são democráticas por natureza. Podem ser adaptadas para qualquer realidade, implementadas gradualmente, ajustadas conforme as necessidades específicas de cada pessoa. Quando chegamos ao final desta conversa, a pergunta que fica não é se você tem recursos para implementar essas mudanças, mas se tem disposição para fazê-lo. A questão não é se você precisa de ajuda para envelhecer com segurança, mas se está disposto a aceitar essa ajuda quando ela se fizer necessária.
O caminho para um envelhecimento seguro e digno está claramente mapeado. As estratégias estão disponíveis. As evidências são inequívocas. Os benefícios são imensuráveis. Agora, a única coisa que resta é a decisão de caminhar por esse caminho. E essa decisão, por mais simples que pareça, pode muito bem ser a mais importante que fazemos em nossa jornada de vida. Porque, no final das contas, cuidar de si mesmo é o maior presente que podemos dar não apenas a nós mesmos, mas a todos aqueles que torcem por nossa felicidade e longevidade. E não há presente mais precioso que o de envelhecer com saúde, independência e dignidade.